Olá! E aí, já aconteceu de chegar aquela cobrança da prefeitura e bater uma dúvida? Será que isso aqui tá certo? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho qual é o caminho das pedras, o passo a passo oficial para contestar um tributo, uma taxa ou até uma multa. Vamos ver como a lei organiza tudo isso para que a questão seja resolvida. É aquela situação, né? Chega a notificação oficial e na hora a gente pensa, ué, mas de onde saiu isso? Tem algo estranho aqui? E olha, isso é super comum. Acontece com pessoas físicas, acontece com empresas e vamos combinar. Pode dar uma baita dor de cabeça se a gente não souber o que fazer. Mas olha, a boa notícia é que não precisa se desesperar. Existe um sistema todo organizado para que qualquer pessoa possa apresentar seus argumentos e ter o caso analisado de forma justa. A lei desenhou um caminho bem claro para isso e é justamente esse caminho que a gente vai percorrer junto agora. Então, para a gente não se perder, este aqui vai ser o nosso roteiro, ok? Primeiro, o ponto de partida. O que é esse processo? Depois, o passo 1, como montar o caso. Em seguida, o passo 2, a jornada do julgamento. Daí vem o passo 3, que são as regras do jogo. E por fim, o destino, os resultados e benefícios, tudo bem organizadinho. Bora lá então. Para começar, o que é, afinal, esse tal de processo administrativo de contestação? Bom, o nome técnico para isso é fase contenciosa. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas a ideia é bem simples na verdade. É só o nome do procedimento oficial que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha um interesse direto no assunto, contestar um ato da prefeitura. Em outras palavras, é o direito de discordar, mas de um jeito formal. Certo. E o que dispara esse processo? O que faz ele começar? São basicamente duas situações. A mais comum de todas é a chamada impugnação. É quando se contesta um lançamento de imposto, o resultado de uma fiscalização ou uma multa que chegou. A outra forma é fazer um requerimento específico que esteja previsto nessa mesma lei. Ok, entendido o conceito, vamos para a parte que interessa, a mão na massa. Como é que se monta e se apresenta essa contestação? Olha só, tem um checklist básico para não ter erro. Primeiro, um requerimento por escrito, com todos os dados de identificação, né? CPF ou CNPJ, endereço, tudo certinho. Se for uma empresa, é importante juntar o contrato social para provar quem pode representá-la. Aí anexa-se uma cópia daquela cobrança que está sendo questionada. E claro, a parte mais importante, explicar direitinho os fatos e por que, com base na lei, a cobrança está errada. E para fechar, todos os documentos que ajudem a provar o que está sendo dito. Ah, e um ponto importante. E se faltar algum documento? Pode respirar com alívio. A lei prevê que a pessoa vai ser notificada para apresentar o que faltou, dentro de um prazo. Ou seja, o caso não é simplesmente arquivado por um detalhe desses. Dá para corrigir. Pronto, o caso foi montado e protocolado. E agora? Para onde ele vai? Vamos entender a jornada desse processo dentro da estrutura da prefeitura. Basicamente, o sistema tem dois andares, duas instâncias de julgamento. A primeira instância é a unidade de julgamento. É ali o primeiro lugar que vai analisar a contestação inicial, a tal da impugnação. Agora, se a decisão dali não for favorável ou se a própria prefeitura não concordar com a decisão, o caso sobe. Ele vai para a segunda instância, que é o secretário municipal da Fazenda. É ele quem vai julgar os recursos. Essa tabela aqui ajuda a visualizar bem o caminho, olha só. A impugnação, o primeiro passo fica na primeira instância. Já o recurso voluntário, que é quando a parte que perdeu recorre, e o reexame necessário, que a gente já vai ver o que é, acontecem lá no segundo andar, na segunda instância. E tem também os embargos de declaração, que é um pedido de esclarecimento sobre a decisão. Isso só cabe uma vez, e também lá na segunda instância. Mas esse tal de reexame necessário, o que é isso? Pensa nele como uma espécie de trava de segurança do sistema. Funciona assim: se a primeira instância decide cancelar ou reduzir uma cobrança de valor mais alto, acima de 300 unidades fiscais do município, a decisão não vale de imediato. Ela obrigatoriamente sobe para a segunda instância fazer uma revisão. É automático. Agora uma dica de ouro, que na verdade é um princípio do direito. O princípio da fungibilidade. O nome é esquisito, mas a ideia é ótima. Basicamente, quer dizer que se a pessoa errar o nome da peça, por exemplo, chamar de recurso, que deveria ser impugnação, nem tudo está perdido. O pedido ainda pode ser aceito se todos os outros requisitos estiverem ok e, o mais importante, se tiver sido entregue no prazo. É um respiro no meio da burocracia, né?
Muito bem, agora a gente entra num tópico que é, sem exagero, um dos mais importantes de todos: as regras do jogo. E aqui a gente vai falar principalmente de prazos, porque nesse processo, perder um prazo pode significar o fim da discussão. Então, anota aí o número mágico, 30. 30 dias, a partir da data de vencimento da cobrança, o prazo para apresentar a contestação inicial, a impugnação, é de 30 dias. Esse é o prazo que dá o start em tudo, então não dá para vacilar. Já este outro número aqui é para uma situação mais específica, e o prazo é mais apertado, 10 dias. Esse é o tempo que se tem para entrar com aquele pedido de esclarecimento, os embargos de declaração, depois que sai a decisão da segunda instância. E o prazo começa a contar a partir do momento da notificação oficial. Ok, mas como a pessoa fica sabendo oficialmente da decisão para esse reloginho do prazo começar a correr? Bom, a notificação pode acontecer de algumas formas. Pode ser pessoalmente, lá na repartição pública, pode ser por carta registrada com aviso de recebimento, o famoso AR, ou, se não conseguirem localizar a pessoa por carta, a notificação sai por edital, publicado no Diário Oficial do município. O importante é que o prazo só começa a valer a partir do momento em que essa comunicação oficial acontece. E com isso, a gente chega na reta final da nossa jornada. Depois de todo esse caminho, quais são os resultados possíveis? E, um ponto que interessa bastante, que tipo de benefícios ou incentivos a lei oferece ao longo desse processo? Pois é, aqui a estratégia conta muito. Saber a hora certa de agir pode fazer uma grande diferença no bolso, com reduções bem significativas nas multas. O sistema, de certa forma, dá um incentivo para que a disputa seja resolvida. E esse gráfico mostra exatamente isso. Olha que interessante. Se o pagamento da multa for feito em até 30 dias da notificação, antes mesmo de entrar com a contestação, o desconto é de 50%, metade do valor. Se a pessoa contestar, perder a primeira instância e decidir pagar em 30 dias, o desconto ainda é de 35%. E mesmo depois de perder na segunda instância na decisão final, se o pagamento for feito em 30 dias, ainda tem um desconto de 20%. É um belo incentivo. E tem mais. Para algumas multas específicas, os descontos são ainda mais generosos para os pequenos negócios. No caso do microempreendedor individual, o MEI, o desconto em multas por não cumprir obrigações acessórias pode chegar a impressionantes 90%. E para as empresas do Simples Nacional, esse mesmo tipo de multa tem um desconto de 65%. São valores que fazem toda a diferença, né? Então, no final das contas, o que fica de mais importante é o seguinte: entender como o processo funciona dá mais controle sobre a situação. Permite que a pessoa avalie os riscos, os custos, os possíveis benefícios e aí sim decida de forma consciente qual é o melhor caminho a seguir. Afinal, conhecimento é a ferramenta para a gente poder agir. Com esse mapa do processo de contestação em mãos, a pergunta que fica no ar é: qual será o primeiro passo a ser dado?